Hoje eu vejo que muitos casamentos aí, eles não estão dando certo, muitos casamentos vêm acabando, justamente sabe por quê? Por causa de plano B. Isso que o Guilherme acabou de falar. Muitas pessoas falam assim, eu vou casar, mas se não der certo, amanhã eu separo. Eu vou casar, mas se não sair conforme eu planejei, eu separo. Eu fico com isso, ele vai para aquilo, tá tudo certo, a gente se resolve. Gente, pelo amor de Deus, pega o plano B, amassa e joga fora da vida de vocês. Exclui o plano B da vida de vocês. Hello, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso CaroCast. São exatamente 18h30, pleno sabadão. Sabadou aí, Enio? Ainda não, né, meu querido? Ainda vamos trabalhar aqui mais um pouquinho para depois você poder ir aproveitar o restinho de sábado. Bom, pessoal, hoje eu trouxe um assunto bastante pedido por vocês, inclusive, né? Que sempre mandam mensagem perguntando a respeito de restauração familiar. Você que está passando por algum problema no seu relacionamento, na sua família, né? E pergunta de que modo fazer para consertar, para restaurar. Hoje eu trouxe uma pessoa expert, né? Junto comigo para falar sobre isso, que é o senhor meu marido, Guilherme Bernardes, que já é um sócio aqui do CaroCast, né? Tava com saudade de vir aqui gravar, meu bem? Tava. Aí, te convidei. Já tinha um tempinho que você não me convidava, né? Te convidei hoje, depois do episódio. Vai rolar um jantar? Com certeza. Faz parte aqui do episódio do assunto de hoje. Gravou isso, né, Enio? Se não rolar o jantar, saiba que eu vou falar pra vocês no próximo. Bom, convidei aqui, né, o Guilherme para que a gente pudesse falar sobre esse assunto, porque afinal é um assunto no qual nós passamos, né, por uma restauração familiar. E hoje, no mundo que nós vivemos, a gente tem visto tantas famílias, né, se desfazendo aí. A família vem sendo muito banalizada, essa é a verdade. E é o maior bem que Deus deixou, né, que é a família, o maior bem que Deus deu, assim, que Deus tem para ele. Então, quando uma família ela se desfaz, quando existe um término de um casamento, não é apenas uma vida que sai prejudicada, uma, duas, né? É toda uma geração ali. Você acaba afetando filhos, você acaba afetando, né, pais, mães, que também saem feridos com aquela situação e tem o futuro, a sua identidade ali, distorcida devido àquilo que passaram. Com certeza. Então, por isso que é tão importante a gente ter, primeiramente, o que é a família, né? O lugar que a família deve obter em nossos corações, deve obter, né, ali nos nossos pensamentos, para que a gente possa ter força de vontade, que a gente tenha todos os dias que escolher por ela e lutar por ela também nos momentos necessários. Porque obstáculos a gente sabe que nós vamos enfrentar. Não existe, gente, aquela família da margarina, né? Linda, amável, doce, querida, sem problemas. No Instagram, hoje em dia, né, todo mundo aparece muito lindo, mas não é assim que funciona na realidade. Todo mundo passa por problemas. O que diferencia uma da outra é que tem algumas que lutam, que fazem questão de continuar juntas e de superar as dificuldades, né, as adversidades, e estarem ali firmes e fortes, porque fizeram uma aliança, e essa aliança foi constituída perante o Senhor. Caro, eu quero aproveitar para dizer também que eu acredito que, através desse episódio, várias pessoas serão tocadas. E o objetivo nosso nele hoje é trazer, com palavras simples e claras, a identidade da família, a importância da família. O tão quanto é valioso a família. O homem precisa saber disso. E, além disso, a gente também tem, respondendo já uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Cara, o meu casamento tá difícil, nós passamos por situações muito complicadas. É possível restaurar o meu relacionamento, o meu casamento? Nós estamos aqui juntos para dizer para vocês que sim, é possível, amado, é possível, amada. Basta você ter alguns alinhamentos, que é isso que nós vamos decorrer aqui, nós vamos falar com vocês. Mas você tendo essa força de vontade, você tendo esse entendimento e esses alinhamentos, com certeza você consegue restaurar o seu relacionamento, o seu casamento e ter uma família conforme os ensinamentos do Senhor. Ter uma família cristã, uma família formada na rocha mesmo. Esse é o grande segredo, né? Isso mesmo.
Bom, então para começar, gente, eu já respondi a pergunta aqui, que é possível. Para mim não tem praticamente nada assim impossível para Deus, sabe? Para que Deus possa refazer, para que Deus possa fazer o novo, né? Eu gosto de falar que o nosso casamento, principalmente, ele não foi algo que foi nós voltamos. Não, ele foi totalmente restaurado. Restaurado mesmo. Ele foi Nasceu algo de novo. Né? Eu costumo dizer que eu tive 2 maridos, mas com uma mesma pessoa. Isso. Então, assim, tem o Guilherme antes de quando a gente passou por essa fase e tem o Guilherme hoje. São pessoas totalmente diferentes, né? O nosso casamento, o nosso relacionamento é totalmente diferente. É importantíssimo dizer também que só o amor não é o combustível que mantém 2 pessoas juntas, né? Só o amor não. A gente tem que basear em entendimentos, na palavra, em princípios, e o principal é querer mudar. A gente não vai viver de amor, falar, eu vou viver de amor, porque de amor não dá para viver. Porque a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, ambos precisam entender o seu papel no relacionamento para que isso possa dar certo, né? Tem muita gente que fala, eu te amo, mas vai lá e faz atrocidades com você, traição, agressão física. Essas pessoas, todos depois que esses atos são cometidos, a pessoa ainda insiste em falar que te ama. Então, não basta simplesmente o amar. Você precisa estar alinhado com fundamentos, e o fundamento ele só dá certo se for fundamentos da palavra. Então, começando, você que está passando por essa situação difícil hoje, Caro, qual que é o primeiro passo para quem quer restaurar o seu casamento, o seu relacionamento? O primeiro passo, para mim, ambos terem a força de vontade. Não adianta se você falar para mim assim, só eu quero, eu estou lutando pelo meu casamento, mas o meu marido não quer, ou eu estou lutando pelo meu casamento e a minha esposa não quer. Gente, infelizmente, precisa que as 2 pessoas estejam unidas, que as 2 pessoas tenham essa força de vontade. Porque se só um estiver indo, vai estar contra a maré. Então, assim, ambos precisam estar juntos, na mesma intensidade, para que isso possa dar certo. Quando um não quer, 2 não vai, né, Carol? Já tem esse ditado e isso é correto. Então, as 2 pessoas elas têm que estar unidas no mesmo propósito, no mesmo caminhar. Eu quero restaurar o meu casamento, eu também quero, então vamos fazer isso dar certo. Então, para mim, esse é o primeiro passo, né? Existe também, às vezes, a pessoa pode estar passando por um momento onde que ela está perdida, né? Aí onde cabe também ali o cônjuge a abrir os olhos da pessoa e mostrar para ela que ela está numa fase onde que ela não está às vezes com vontade de manter o casamento, de restaurar, mas a outra pessoa o parceiro pode trabalhar para que essa pessoa desperte esse interesse em querer mudar e restaurar seu casamento. Eu acredito que a partir do momento a pessoa pode tentar lutar para abrir os olhos, né, para a pessoa enxergar tudo que esteja acontecendo, mas a restauração de fato, eu acho que ela só acontece quando os 2 estão dispostos, né? Sim, no íntimo. Só lutando, falando assim, não, eu tô fazendo de tudo pro meu casamento dar certo. Não funciona. O casamento, ele não flui, as coisas não acontecem. O que a pessoa pode fazer, que eu sempre falo, é orar. Pedir para que Deus tire as vendas dos olhos do seu cônjuge, né? Para que ele possa observar, que ele possa cair a realidade e que ele também possa despertar essa vontade de lutar pela família. Com certeza. Então, no primeiro momento, se os 2 não querem, eu acredito que no primeiro momento a pessoa está mais orando para que o outro tenha esse despertar de consciência também, né? E quando os 2 tomam essa decisão maravilhosa, é onde tudo começa. É onde vocês vão partir para a restauração do casamento. Então, segundo passo, eu acredito que é vocês identificarem tudo que foi feito de errado até o presente momento, né? Nós fizemos isso. Tudo aquilo que foi feito de errado no início, tudo aquilo que a gente pagou o preço, testou e viu que não deu certo, tudo aquilo a gente precisou colocar no papel mesmo, né? Escrever literalmente um com o outro e falar, olha, a maneira que você agia assim, a maneira que eu também agia assim, isso que a gente fazia no nosso casamento eram coisas que não agradavam, coisas que não trariam frutos, né, para uma família, para um casamento. E para isso a gente teve que ter bastante humildade em reconhecer os erros, né?
tivemos que deixar a arrogância de lado, a prepotência, porque com isso nós conseguimos colocar em pauta todos aqueles erros que a gente cometia, né? A vida que a gente levava, as respostas para algumas atitudes, às vezes a falta de paciência. É importante também ressaltar aqui, Carol, que quando a gente ama alguém, a gente ama ela com os defeitos dela. Então é importante você ter o entendimento também da pessoa, né? Ter tolerância. Isso também faz parte do alicerce ali do casamento. O principal, quando aconteceu a nossa restauração, a nossa mudança, o primeiro passo foi eu e o Guilherme, ambos queríamos, né, restaurar a nossa família, queríamos a nossa família, uma família nova, mas a mesma, juntas. E o primeiro passo, na verdade, foi colocar Jesus dentro da nossa casa, né? Com certeza. Esse foi o primeiro passo que nós tivemos juntos. Foi a nossa direção, né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que é impossível você ter uma restauração em um relacionamento, uma restauração na sua família, se a sua porta de entrada não for Cristo, tá? Se o seu direcionamento não for do Senhor, se você não fizer uma família pautada em princípios bíblicos. Eu acho, nós vivemos antes e a maneira que nós vivíamos não era pautada em ensinamentos bíblicos, não era pautada na palavra e nós não tínhamos o Senhor em primeiro lugar. E foi um fracasso, a gente viu que era algo que não dava certo e quando nós começamos de novo, vamos dizer assim, que o Senhor era o nosso direcionamento, que Ele era a nossa porta de entrada, foi quando tudo começou a se abrir. Quando tudo começou a se encaixar e a fazer sentido. Então, quando nós sentamos para conversar, para verificar tudo aquilo que estava de errado no nosso relacionamento, tudo aquilo que não acrescentava na nossa família, a gente começou a ver hábitos também que nos afastavam de Cristo. Hábitos que nos afastavam da presença do Espírito Santo, principalmente, né? Então, coisas que a gente começava a fazer, a gente começou até a perder o gosto, né, por fazer, e tudo a gente pensava, será que isso vai edificar a nossa família? Sim. No meu caso, eu posso falar, né, até as pessoas que me rodeavam, que rodeavam a nossa família, né, os amigos, a gente começou até nesse ponto a repensar. Eu acho que quando nós fomos adquirindo mais conhecimento pela palavra, quando a Carol também diz que é trazer Cristo para dentro da família, não é apenas ir nos cultos, né, aos domingos, nós tivemos muita fome pela palavra de Deus. Então a gente começou a frequentar igrejas, a fazer discipulados, a ir em conferências, a estudar a palavra, estudar livros. Inclusive, um dos livros que acrescentou na restauração, né, que mudou a nossa, que ajudou, contribuiu para a nossa restauração, foi o livro de Gary Chapman, que é um pastor norte-americano. Ele é um pastor batista e ele é autor do famoso livro que é As 5 Linguagens do Amor. Ele foi um livro que nos ajudou, principalmente eu como homem, eu tinha dificuldade. Eu achando que eu sendo o provedor do lar, né, conseguindo pagar as contas de casa, conseguindo colocar dinheiro dentro de casa, fazer uma viagem, às vezes te dando alguma coisa, eu já estava sendo um grande marido. E lendo esse livro, conhecendo a palavra de Deus, eu vi que não era dessa forma. E não dava certo, gente, porque a minha linguagem de amor, a minha é tempo de qualidade. Eu quero até citar quais são as linguagens do amor, para as pessoas que estão nos ouvindo poder entender o que nós estamos falando. E, resumidamente, gente, esse livro fala de 5 características importantes, que são palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço e presentes. Eu acho que você tem mais de uma, não tem, amor? Ah, claro, eu tenho tempo de qualidade e presentes, né, amado? Mas eu tinha falado aqui para vocês que é algo muito importante da gente identificar, porque o Guilherme pensava que ele fazendo dessa forma, sendo provedor do lar, que estava tudo certo, né? Que ele estava cumprindo com o papel. Porém, como a minha linguagem de amor é tempo de qualidade, se ele dedicando o tempo dele para mim, né, sentando, tomando um café, tendo um tempo ali, conversando, é algo mais valioso do que qualquer outro. Eu servia, sempre gostei muito de estar disponível ali para poder fazer algo, mas às vezes a
a sua linguagem de amor 100% não era atos de serviço. Você me cobrou, uma das coisas que você me cobrava muito era tempo de qualidade. E esse livro me fez despertar para isso. E o tempo de qualidade seu... Era o que você não tinha. Justamente, eu não tinha. O tempo de qualidade seu era de fato o tempo que eu precisava me dedicar. Até a questão de pegar o celular, tirar da mesa e colocar no bolso. Né? Dedicar exclusivamente a atenção a você. Então, para quem está nos ouvindo aí, fica a dica. É importante sim um conhecimento. A restauração do casamento e o sucesso do teu casamento, ele está ligado a você buscar conhecimento mesmo. Você fazer tarefinha de casa para poder conseguir colocar em prática. Gente, eu queria muito, às vezes, estar gravando um conteúdo, né? Que eu pudesse falar para pessoas que estão... que vão casar, né? Eu sempre falei muito isso, que é muito importante, antes do casamento, você procurar conhecimento. Você procurar entender, seja a linguagem do amor sua, do seu parceiro, seja sobre o papel da mulher no casamento, o papel do homem no casamento. Eu acho que se todas as pessoas tivessem esse preparo antes do casamento, os casamentos eles teriam muito mais sucesso, muito mais fidelidade, muito mais compromisso do que hoje. Então, assim, quisera eu, né, na época que nós fomos casar, que a gente tivesse tido um curso intenso. Eu falo, não apenas aquele curso rápido, né? Eu sei que muitas pessoas, até mesmo quando vão casar na igreja católica, nós casamos na igreja católica, mas eu não era católica, o Guilherme era. A gente fez esse curso. Curso de noivos, né? Se eu não me engano, foi 2 dias, né? Foi um curso bem rápido, assim, que não aborda profundamente todas as questões do casamento. Mas, Carol, sabe o que eu identifico? O curso, ele até tinha conteúdo. Porém, na época, a gente não tinha o devido temor de Deus. Às vezes, a gente não tinha o peso, né, que hoje nós temos, o compromisso que nós carregamos, a responsabilidade que nós carregamos. Por isso que eu reforço a importância de você buscar Cristo para a sua vida. O que a Carol falou aqui no início, né? O temor, a questão de você ter um coração quebrantado, eu acho que é algo principal, sim, primordial. Entretanto, eu acho que quando a pessoa é colocada em pautas, questões reais que acontecem no casamento, testemunhos de pessoas que estão há 40 e tantos anos casados, testemunhos de pessoas que fracassaram no casamento e o motivo que fracassaram, eu acho que isso também ajuda a edificar e a despertar esse coração, sabe, genuíno, nas pessoas que estão ali praticando. Então, por isso que eu acharia extremamente importante que existisse um curso assim, né, para noivos, que abordasse todos esses temas, porque quando nós casamos eu tinha 21 anos, né, você também, muito novo, 25 anos, e a gente acaba que foi com uma imaturidade sem um preparo, né? Sim. E a gente sofreu muito por isso. Então, hoje eu estar vindo aqui contar para vocês, falar dos passos de uma restauração, né, para você restaurar o seu casamento, obviamente que é mais difícil do que para uma pessoa que está construindo do zero, né? Que está pegando ali tudo novo e que tem a chance de fazer dar certo sem ter que passar pelas dores que nós passamos. E quando a gente casou, eu mesmo tive meus pais, meus familiares que falavam, né, que gente casada não pode andar com gente solteira. É um ditado praticamente. E de fato, hoje, entendendo mais a palavra, a gente vê o quanto isso é sério, né? E até gente casada também, igual você falou no início, é importantíssimo. Quando a gente tem um pouco mais de Cristo na nossa vida, tem Cristo na nossa vida, a gente muda muita direção, a gente muda os lugares que a gente frequenta, a gente muda as pessoas com quem a gente anda, e essa busca, essa mudança, de fato, ela contribuiu para a nossa restauração. Porque quando a gente quis mudar, nós tivemos que mudar o ciclo de amizade, né? Nem todos permaneceram, e os lugares que a gente frequentava. Eu acho que o lugar tem um peso muito grande. Muito grande. Existem os gatilhos, né? Os gatilhos para restaurar o casamento são coisas... Os gatilhos você tem que ficar longe deles. Tudo que te lembra da vida de solteiro, te lembra de coisas que vão na contramão do casamento, você precisa ficar longe deles. A restauração não é algo fácil, como eu disse, mas é algo que extremamente vale a pena, né? Se as duas pessoas estiverem dispostas a mudar.
Eu falo, as pessoas me perguntam, Caru, mas por que no seu caso deu certo? Às vezes eu tentei voltar com meu marido, mas não deu certo. Eu pergunto, mas ambos estavam dispostos verdadeiramente a mudar? Disposto, gente, que eu falo, não é simplesmente assim, eu quero mudar. Eu aceito mudar isso, isso, isso e isso, mas nessa área aqui eu não quero que você toque. Isso não é uma mudança genuína, verdadeira. Quando a pessoa realmente ela almeja mudar, primeiro que quem consegue mudar o outro é apenas o Espírito Santo. O Espírito Santo que tem o poder de entrar no seu coração e de fazer um reboliço ali, de mudar a sua mente, mudar o seu coração, os seus pensamentos, sua maneira de agir, seus hábitos. Eu não seria capaz jamais de transformar o Guilherme. E o Guilherme jamais seria capaz de transformar a Caru. Quem transformou o Guilherme, quem transformou a mim, foi o Espírito Santo. Então, a partir do momento que o Espírito Santo entrou, ele fez toda essa mudança. E quando ele começou a fazer essa mudança, eu falo que nós estamos em constante evolução, até hoje ele vem fazendo mudanças, né? Quando ele começou a fazer essa mudança, a gente não mediu esforços. Nós não medimos esforços para falar, vamos reconstruir a nossa família, então vamos. Não teve nenhuma área da minha vida, não teve nenhuma área da vida do Guilherme que a gente falou assim, não, mas isso daí eu não faço, não, mas isso eu não mudo, não, isso vai continuar assim. Não, quando a luz entra, quando Cristo entra na sua vida, que a luz entra, gente, as mentiras, a escuridão, as trevas, elas automaticamente têm que sair. Elas têm que sair da sua vida. Não tem como você reconstruir um casamento, reconstruir uma família pautado em mentiras, pautado em coisas que estão ali debaixo do tapete. Então, isso é impossível. Então, nós sentamos e quando nós fomos conversar sobre tudo que estava errado, nós fomos extremamente honestos um com o outro, né? Conversamos sobre absolutamente tudo, deixamos tudo às claras e nós estávamos de coração manso e humilde. Nós estávamos ali prontos para o que tivesse que mudar, para pagar o preço que fosse pela nossa família. A verdade é essa. E o mais legal, Caru, é que você vê a transformação, o Espírito Santo entra na tua família e ele transforma das coisas mais complexas até as coisas mais simples. Banais. Vou dar um exemplo aqui, sem querer te entregar. Mas quando a gente às vezes tinha alguma discussão, eu era muito imediatista, né? Eu queria resolver a coisa na hora. Tô dando esse exemplo aí para os homens que estão ouvindo o CaruCast, ou as mulheres. Coloque para os seus homens também ouvir este episódio. Eu acho que isso é muito do homem. O homem às vezes ele é mais ansioso, às vezes é imediatista, né? Ou alguns às vezes até nem falam nada, que isso causa uma raiva muito grande na mulher. Mas eu, por exemplo, eu queria resolver, eu não queria ficar brigado. Eu queria resolver ele na hora. E às vezes você estava ferida, estava magoada, e o fato de eu querer resolver na hora, isso te gerava mais chateação. Porque às vezes eu ficava ali no teu pé, não deixava você refletir. Muitas das vezes eu nem errado estava da situação, né? E pelo fato de eu ficar te importunando, eu acabava perdendo a razão e causando mais raiva ainda. A verdade era essa. Então, o Espírito Santo me restaurou. Hoje, às vezes, é normal, a gente às vezes discute algo, né? Até em prol do benefício da nossa família mesmo, ideias que divergem, mas hoje eu consigo perceber, dar o teu tempo, respeitar o teu tempo. Então, isso foi uma transformação que eu jamais imaginava que o Espírito Santo ia curar isso em mim. Exatamente isso que você falou. O Espírito Santo, quando ele entra, quando a gente permite, porque a gente precisa entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E ele entra na sua vida, ele entra em você e te traz mudanças quando você permite que ele entra. Então, a partir do momento que nós permitimos, que eu falei, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo na minha vida, tu és bem-vindo na minha casa, tu és bem-vindo na minha família. A partir do momento que a gente convida o Espírito Santo para entrar e que ele começa a fazer todas as mudanças, pequenos hábitos, igual você falou, a gente começa a deixar de lado. No início, para a gente foi difícil, entre aspas, porque nada é mais difícil do que você perder a sua família. Nada é mais difícil que isso. Então, só quem já passou por esse momento, passou por uma separação, sabe o quão doloroso, o quão difícil é você não ter a sua família por perto, você ter um filho, né, e tá passando por um divórcio. É muito doloroso isso para você, para outra pessoa, para o filho, para a criança. Então, eu acho que por nós termos experimentado uma dor tão grande, gente, nada foi empecilho. Nada foi empecilho.
Um exemplo bobo que eu vou dar, mas, por exemplo, a gente começou a ver que lugares bobo, né? A gente fala bobo, inofensivo, entre aspas, mas que faz um estrago danado. A gente observou que a gente tinha uma imaturidade muito grande em frequentar certos lugares. Carol, que lugares? Festas, boates, tudo aquilo que não tinha propósito, né? Nós frequentávamos e a gente já tinha escutado muitas pessoas falarem, né, que quando você está casado, que tem que observar, tomar cuidado até com os ambientes que você vai. Como nós não tínhamos essa maturidade espiritual, nós não tínhamos a presença do Espírito Santo em nós, a gente não conseguia enxergar isso, né? E aí, quando nós fomos restaurar, um dos pontos principais que automaticamente a gente não quis mais participar foi desses tipos de momentos, desses tipos de eventos. Porque a nossa família, ela é algo que carrega a presença do Espírito. E algo que carrega a presença do Espírito, a gente não quer trocar isso por coisas que não valem a pena. Então, por exemplo, se você vai aí, vou numa festa que não tem zero propósito, que não vai te acrescentar em nada, não vai acrescentar nada para sua família, você chega lá, você sai, gente, carregado. Você sai de lá com uma energia. Você chega no lugar... É igual me perguntam de música. Carol, você não escuta a música do mundo mais? Gente, eu escuto. Mas eu não tenho essa classificação de música do mundo para música cristã. Eu tenho a classificação do seguinte. Essa música aqui, ela me aproxima da presença do Espírito Santo ou essa música, ela me afasta da presença do Espírito Santo? Existem muitas músicas do mundo que são capazes de te aproximar do Criador, que são capazes de te lembrar da bondade de Deus e te traz um sentimento de gratidão. Da mesma forma que existem músicas cristãs, que de cristã só tem o nome. Então, assim, é importante você sentir. E assim na música, a gente também começou a fazer nos lugares. Esse lugar que eu tô, esse lugar aqui, será que é um lugar que vai me oferecer um encontro com Deus? Esse lugar aqui é um lugar que vai edificar a minha família? É um lugar que vai agregar na vida do meu esposo? Vai agregar na vida do meu filho? Ou será que esse lugar aqui, muito pelo contrário, esse lugar aqui está me afastando da presença? O Espírito Santo ele não vai estar num lugar onde está um lugar pesado, onde está sujo, onde está cheio de pecados, né? Isso é muito importante, Carol, porque... eu fico vendo, e a gente já foi vítima disso, quantas pessoas saem, bebem a noite toda, no outro dia amanhecem dispostas, né? De ressaca, não tem tempo... de qualidade com a família. Com teus filhos. Filho acorda cedo, quer brincar, quer divertir, e você não tem disposição. Nós estamos falando de algo, gente, que nós já vivemos. Então, assim, é algo que nós temos autoridade real para falar sobre isso. E muita autoridade, isso, né? Já aconteceu muito com a gente. Então, assim, eu falo que é viver uma vida sem sentido. É viver Totalmente. Uma vida sem propósito. Hoje eu falo para vocês que a minha família ela tem um propósito. Não só eu lá dentro de casa, mas eu, Guilherme, José, Gabriel, que está vindo aí, nós temos um propósito. Nós somos uma família que servimos a Cristo. E como nós passamos pela restauração do nosso casamento, a gente também fica na obrigação de ajudar outras pessoas, né, Carol? Exatamente. Muitas pessoas até nos procuram e a gente, pelo que nós passamos, a gente consegue ajudar. Então, outro conselho que nós queremos deixar aqui para vocês, que é a questão de... ter cuidado, sabe? Ter zelo com a sua família. Às vezes a gente acha as coisas muito inofensivas. Às vezes a gente abre, gente, janelas para o inimigo entrar. Não falo nem portas, janelas. São pequenas brechas que a gente deixa aberto ali, que a gente permite que o mal entre e se instaure na nossa família sem que a gente tenha se dado conta. Por simplesmente banalizar tudo, por simplesmente achar que as coisas são muito inofensivas. O que tem de mais eu ir para uma balada ali, eu, meu esposo, e encher a cara? E às vezes você acha que só estou curtindo a vida, só estou aproveitando a vida. Gente, tem muita coisa demais. Tem muita coisa demais. São momentos que você perde do seu filho. São momentos que você poderia estar tendo um tempo de qualidade com o seu esposo. São momentos que você poderia estar glorificando a Deus. São momentos que você poderia estar edificando a sua família. Então, por isso que hoje eu falo para vocês, eu tenho zelo e amor pela minha família, porque foi algo que o Senhor me deu. E Ele me deu uma segunda chance. E eu jamais queria desperdiçar essa segunda chance. Se Ele me deu essa oportunidade, se Ele me deu esse milagre, eu tenho que abraçar Ele com todas as forças.
E eu vejo que uma das formas de você demonstrar amor, cuidado e zelo pela sua família é sendo responsável até mesmo nos lugares que vocês frequentam. Sejam responsáveis pelas pessoas que vocês colocam dentro da casa de vocês. Sejam responsáveis pelas amizades que vocês têm dentro da família de vocês, dentro do relacionamento de vocês. Sejam responsáveis pelos ambientes que vocês vão. Porque tudo isso, o mundo espiritual, ele existe e ele é mais real do que o que você pensa. E tudo isso afeta a qualidade da sua família, afeta a significância, né? Às vezes a gente começa a colocar nossa família como algo insignificante. Eu vejo muito isso, as pessoas não têm cuidado e falam assim, tudo bem, vou pegar meu filho aqui, vou pegar meu esposo e a gente pode ir para esse lugar, não toma nem cuidado. Hoje nós sabemos, a gente tem cuidado até na casa de quem nós vamos, né? Tem gente que coloca tão insignificante a família que já tem na mente dele, se não der certo eu separo e caso de novo, né? Pego meus filhos e... Isso daí já é outro ponto que eu queria comentar com vocês sobre o casamento. Isso é importante. Queria até que vocês anotassem no coração sobre isso. Carol, desculpa até te cortar, mas antes de você entrar, eu queria reforçar, o Espírito Santo me incomodou para reforçar novamente a importância da família, tá? Eu até separei 2 versículos bíblicos aqui que falam sobre família, e quando eu passei pelo processo meu de transformação, uma coisa que me marcou muito foi que quando uma pessoa chegou em mim e falou assim, Guilherme, a palavra de Deus, ela inicia com família e termina com família. Então Deus se alegra muito ao ver uma família estruturada, uma família que serve ao Senhor. E para uma família servir ao Senhor, somos nós, cônjuge, que temos que ser a base e o alicerce de tudo isso, né? E a gente também poder ensinar isso aos nossos filhos. Eu separei aqui, Gênesis 2:24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse versículo, cara, é muito importante, porque eu vejo, até no encontro nosso de homens, pessoas relatando o problema que tem no casamento por causa da influência da mãe. O homem tem muito problema com a influência da mãe. Então, gente, aqui, em Gênesis 2:24, fala que o homem tem que deixar pai e mãe, principalmente o homem, tem que deixar sua mãe. Quando você casa, você tem que proteger a tua família, a tua esposa. Ela que vai ser a sua mulher e não a sua mãe. Isso é muito importante para o crescimento. É verdade. E outro ponto que eu queria falar aqui para vocês, que eu estava falando para vocês anotarem isso, porque é algo, né, de extrema importância sobre o casamento. Hoje eu vejo que muitos casamentos aí, eles não estão dando certo, muitos casamentos vêm acabando, justamente sabe por quê? Por causa de plano B. Isso que o Guilherme acabou de falar. Muitas pessoas falam assim, eu vou casar, mas se não der certo, amanhã eu separo. Eu vou casar, mas se não sair conforme eu planejei, eu separo. Eu fico com isso, ele vai para aquilo, tá tudo certo, a gente se resolve. Gente, pelo amor de Deus, pega o plano B, amassa e joga fora da vida de vocês. Exclui o plano B da vida de vocês. Em um casamento, ele só tem que existir um plano, e é o plano A. E você tem a obrigação de fazer esse plano dar certo. Você e o seu esposo, vocês têm a obrigação de dedicar aquilo, porque vocês fizeram uma aliança. Vocês fizeram uma aliança e a gente tem que passar a tratar o casamento com a seriedade que ele merece. A gente precisa passar a tratar o casamento como algo de extrema importância e relevância para Deus, sabe? Se você fez uma aliança ali perante o Senhor com aquela pessoa, você tem que lutar por aquilo, você tem que lutar pelo seu casamento, você tem que lutar pelo seu parceiro ou pela sua parceira, você tem que lutar pela sua família, pelo seu filho. Você não pode simplesmente abandonar. Não deu certo, eu acho que eu não gosto mais conforme eu gostava antes. Gente, o casamento, você decidiu casar. Então, a partir do momento que você tomou aquela decisão, você tem que lutar por ela diariamente. Eu costumo falar que depois que você casa, o gostar e o não gostar não é opção, gente. Você tem que decidir todos os dias. Eu decido todos os dias perdoar, eu decido todos os dias amar aquela pessoa, eu decido todos os dias lutar pela minha família. E é isso que fortalece e fortifica, né, um casamento, uma união. Então, eu vejo que muitas pessoas, elas tratam com banalidade.
Não deu certo, tudo bem, a gente separa, a gente tenta de novo, a gente casa uma, a gente casa duas, a gente casa 3 vezes. E hoje a gente vê muito isso, né? Muito fácil, assim. Muito vou casar, fácil. mas se não der certo, amanhã a gente vê o que a gente faz. Não, gente. Casem com a certeza. E a partir do momento que você casar, gente, faça dar certo. Faça dar certo com aquela pessoa, lute por aquela pessoa com todas as suas forças. E com as forças, gente, a mulher sabe, ela edifica a casa, eu falo isso. E as forças que você tem que lutar num casamento é com as armas certas. E as armas certas são a sabedoria de Deus. A arma certa é a oração, é o joelho no chão, é o louvor, é o jejum, clamor a Deus, para que Ele venha cada dia mais derramar bênçãos e sabedoria sobre a sua casa, sobre a sua vida. Essas são as armas que a gente deve lutar em um casamento. Sempre procurar ter conhecimento da palavra, conhecimento dos papéis e da verdade. Então eu queria muito que vocês anotassem isso aí no coração. Carol, em Eclesiastes 4, 9, melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Esse versículo também me marcou muito. Por quê? Depois que nós tivemos nosso casamento restaurado, a gente de fato se uniu, como fala o versículo, né? A gente passou a ser um cordão de 3 dobras, eu, você e o José, e agora o Gabriel. Agora passamos a 4 dobras mais fortes ainda. Então, por que me marca muito? Porque quando a gente restaurou nosso casamento, tudo foi restaurado. Não foi só o casamento. As finanças foram restauradas, a nossa empresa, a nossa vida social, o nosso relacionamento com os demais familiares, né? E sem falar quantas pessoas também que nós podemos ajudar, né? Quantos casais também que através de nós tiveram restauração também no lar. Então, a gente se tornou uma família forte. Graças à presença do Espírito Santo, né, que vive conosco e diariamente. Eu falo que a gente está em constante evolução. Não é porque, eu quero até abrir aspas nisso, gente. Não é porque, igual eu e o Guilherme, nós, na graça do Senhor, a gente teve esse milagre, essa bênção, né, que foi poder estarmos juntos pela segunda vez, foi poder restaurar o nosso casamento, mas a gente passou por um processo. A gente passou por um processo difícil, doloroso. E durante esse processo, eu tive que abdicar de muita coisa, o Guilherme de muita coisa, nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que começar de novo e lutar por aquilo que a gente queria, que a gente tinha decisão de que nós iríamos fazer dar certo, mas não simplesmente acabou ali, não. Hoje eu não posso olhar aqui para você que está aí me assistindo, que está me escutando e falar para vocês, pronto, nós vencemos. Não, nós temos um longo caminho a percorrer ainda. O casamento, seja na restauração, seja você nunca ter se divorciado, ele é diariamente construído. Então, todos os dias, quando eu e o Guilherme nós acordamos, nós construímos os nossos hábitos, nós fortificamos a nossa família e tudo baseado na palavra de Deus. Então, é algo que eu não posso falar para vocês, Deus foi lá, fez e agora está tudo certo, nós estamos abençoados até o final das nossas vidas. É uma luta todo dia, né? É uma luta diária. E eu queria também aproveitar você falando aí da mudança, que não é fácil, realmente ela é muito árdua, né? E exige muita estratégia também. Por exemplo, tem gente que às vezes precisa mudar geograficamente, tem que mudar de cidade, mudar de casa para ter um casamento restaurado. Vou dar um exemplo que aconteceu conosco também. Eu tive que mudar a estratégia de trabalho. Antigamente eu tinha muitas obras fora da cidade, né, e até em outro estado, então viajava muito, ficava muito ausente, e conhecendo uma da linguagem do amor sua, que é tempo de qualidade, devido ao meu trabalho, eu não conseguia ter tempo de qualidade com você. Era só o final de semana, já dava segunda-feira, tinha que viajar novamente, então isso me deixava muito ausente de casa. E depois do entendimento, eu precisei me reinventar. Hoje meu trabalho... Teve que abdicar. Hoje meu trabalho é só na nossa cidade, né, em Goiânia, e não saio daqui. Se falar, tem um serviço mais que 30, 40, 50 quilômetros de distância, eu agradeço, eu não pego. E Deus foi tão bom que ele, junto com a restauração do meu casamento, ele trouxe a prosperidade financeira, que hoje a gente dispensa serviço aqui na nossa região, num raio de 20 quilômetros, né, Carol?
Então, assim, é muito importante isso, mas isso é o que eu falei, o Guilherme, ele estava com o coração quebrantado, assim como eu estava. A gente não mediu esforços para ter a nossa família. Então, por isso que eu quero falar para você que está aí, você não meça esforços para querer a sua família. Porque aonde, gente, está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então, você tem que sempre ver, o seu tesouro às vezes é aonde? Homens, tem muito isso de às vezes ter o tesouro no trabalho. Né? Ter muito tesouro no trabalho. Esquece da família, né? Esquece da família. Então, o nosso tesouro tem que ser Jesus. E depois vem a nossa família. Então, a gente tem que muito pensar sobre isso. Aquilo que está te doendo, para você desapegar em prol da sua família, você pode saber que ali está o erro. Que é onde você tem que orar para Deus e pedir para que Ele venha trazer a cura nessa área. Então, vou passar para o terceiro ponto, né? Que nos ajudou muito, é também estabelecer metas. A gente teve que construir toda uma rotina nova, a gente teve que construir hábitos novos, né? Culturas novas. Então, a gente colocou metas. Um hábito que a gente não tinha e que a gente passou a ter, né? Que é uma obrigação, que foi frequentar, né? Ser membro de uma igreja e a gente frequentar o culto pelo menos uma vez na semana. Então, assim, já tenho 3 anos, né? Sim, 3 anos. 3 anos, nós estamos aí nessa missão, não falhamos, graças a Deus. Para quem ainda também não está congregando numa igreja, ou não leva uma vida igual a gente já leva hoje, junto com a igreja, né? O que nos ajudou muito na época também foi o devocional de casais, você lembra? Muito. O primordial, que foi o que eu falei para vocês, é ter Jesus, né? Você precisa de ter Jesus para que você possa passar por essa fase e para que você possa vencer essa fase. Porque sem Cristo, gente, é tudo muito passageiro, é tudo muito... não é nada genuíno e as coisas não são transformadas por onde deve ser, pela raiz. Então, você precisa procurar um lugar para congregar. Você precisa ter um apoio, né? Seja de líderes religiosos, né? Você precisa fazer um acompanhamento com essas pessoas para que elas possam te ajudar, te dar direcionamento como casal, como família, de como você deve trilhar esse caminho. Então, a gente começou a estabelecer essas metas. A meta de frequentar uma igreja, de ser membro de uma igreja, de fazer parte de um grupo, a gente precisava pertencer a algo. A nossa família precisava pertencer a algo. Não era só algo meu e do Guilherme. O dia de domingo que a gente vai aos cultos é meu, do Guilherme e do José. Né? Sempre foi da família, sempre. E a gente começou a colocar essa cultura até mesmo nos nossos filhos, né? Não, José, domingo é dia do Senhor, a gente vai para a família, você vai conosco e não tem opção. Então, a gente começou a criar esses hábitos e foi traçando metas. Foi traçando metas que a gente conseguiu atingir isso. Foi vendo o que poderia trazer de melhoria para a nossa família. Outra coisa que aconteceu muito na nossa vida eu e o Guilherme, a gente tinha vidas profissionais totalmente diferentes. Só que isso acabava que nos custava muito, porque eu ficava em um lado, ele ficava de outro, e ele precisava de ajuda, e eu também precisava de ajuda, só que a gente não conseguia se ajudar, porque ambos estavam atarefados demais. E até o ponto que a gente enxergou que nós poderíamos ser maiores juntos, que a gente poderia fazer algo juntos, e que a gente poderia crescer muito mais. E foi quando eu até abri mão, né, de deixar uma loja que eu tinha, abrir mão daquilo para vir trabalhar com o Guilherme, que nós começamos a trabalhar juntos. Então, isso foi uma das coisas que acrescentou muito na nossa vida, na nossa família, muito. Que nos uniu, nos fortificou bastante. Bom, pessoal, o quarto passo é se reconectar. Né? Esse é o passo que você vai ter que realmente entender e conhecer novamente o seu parceiro e a sua parceira. Dedicar tempo, dedicar o seu amor, dedicar a sua atenção para que vocês tenham um relacionamento saudável. E eu falo, pautado em princípios. Nós começamos a fazer, o Guilherme até falou do devocional de casais. Nós fazíamos, até hoje a gente faz em casa, oração, mas no início a gente começou a fazer devocionais voltados para casais mesmo. Nós começamos a ler, né, a gente pegou muita literatura sobre relacionamento, sobre o papel do homem dentro de casa. O Guilherme entendeu muito sobre isso, como que é o papel do homem, então é muito importante que cada um tenha o seu papel.
Antes da gente passar por esse período, eu lembro que eu mesma trocava muitos papéis. Às vezes eu fazia funções que não eram minhas e o Guilherme fazia funções que não eram dele. Então tinha muita essa inversão de papéis. Isso não é saudável dentro de um relacionamento, gente. Para um relacionamento ser saudável, cada um precisa exercer com coerência o papel que foi destinado. Tem o papel da mulher que foi destinado à mulher e tem o papel do homem que foi destinado para o homem. Se cada um cumprir o seu papel, a chance de dar tudo certo e você ter um relacionamento saudável e forte é enorme. É grande, né? Bom, e por último, né, pra gente encerrar aqui, nunca esquecer de reforçar o seu compromisso e a sua confiança no seu casamento, né? E seguir aos princípios cristãos, gente. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu penso primeiro, né, na minha família, se aquilo vai edificar a minha casa, se aquilo vai edificar o meu relacionamento com o Guilherme, e ele da mesma forma. Então, eu quero dar essa dica final para vocês, para que vocês possam sempre reforçar o compromisso. Vocês fizeram um compromisso, um com o outro, com seus filhos, mas, acima de tudo, vocês fizeram um compromisso com o Senhor. Então, que vocês cumpram com esse compromisso, que vocês cumpram com aquilo que você tem que fazer. Muitas vezes as coisas acabam, muitas vezes as coisas não dão certo porque a gente não está comprometido o suficiente com as nossas obrigações. Muitas vezes a gente quer fugir daquilo que é nosso, aquilo que a gente tem que tomar postura, tem que tomar o nosso papel e ir lá e fazer. A gente quer simplesmente falar, mas o outro não faz isso. Mas a minha esposa, ela não faz isso. Mas meu esposo, ele deixa Deus dará nessa área. Gente, faça o teu papel. Faça aquilo que foi descrito para você, cumpra o seu, sem medir esforços. Que eu tenho certeza que através disso vocês terão um relacionamento com base em muito amor, em muita fidelidade, muito carinho e principalmente com a presença do Senhor na vida de vocês e na casa de vocês. E você que está nos assistindo aí, que está pensativa em largar o teu cônjuge, separar, eu te encorajo a tentar novamente. Casamento é algo abençoado por Deus. Deus tem um propósito para vocês juntos construir uma vida, uma família. Então tentem, peguem todas as dicas que a gente deixou aqui, sigam em frente com a presença de Deus que vai dar certo. Tá? Não desistam. Agora, se estiver namorando, aí eu vocês acho podem que terminar, gente. pode, né, Carol? Namoro foi feito pra conhecer, né? Namoro é um teste que foi feito pra terminar. Então, assim, se às vezes você tá passando por um namoro que você já tá vendo que o negócio não tá legal, que a pessoa tá com desvio de caráter, que não tá dando certo e tudo, já termina. Então, a gente precisa parar né? Tem que diferenciar namoro de casamento. O casamento, você fez uma aliança. Essa aliança aqui que você usa, essa é uma aliança que você fez com o Senhor antes mesmo de fazer com o seu parceiro. Então, você tem que honrar essa aliança. Você tem que fortalecer essa aliança diariamente. O casamento, ele nada mais é do que uma construção. E não esqueça, gente, de chamar para dentro da sua casa, para dentro do seu relacionamento, a presença do Espírito Santo, porque é isso que vai mudar completamente a vida de vocês, o lar e a família de cada um aqui. Amém? Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero muito ter abençoado a vida de vocês com esse tema. Quero pedir para que você gostou, que você achou interessante, tocou no seu coração, que você envie para pessoas que estão precisando dessa mensagem, que elas possam alcançar a vida de outras famílias, que possam ser restauradas e que elas possam ser fortalecidas em nome de Jesus. Obrigada, até a próxima. Fiquem com Deus.